Estamos de volta aqui com mais um vídeo bem interessante. Vocês lembram daquela época que nós colecionávamos figurinhas no colégio, em casa? Era uma paixão, né? Eu realmente fui apaixonado por isso, ainda sou até hoje. Por isso que eu tenho aqui o álbum de figurinhas da cidade. Já colei algumas, vou mostrar para vocês como é esse álbum aqui e falar um pouquinho sobre a história de Rio Grande, ok? A partir de 1514 já passaram por Rio Grande várias expedições, né? Uma das mais conhecidas, a do Fernando de Magalhães, em 1520. Eles visavam o Mar do Prata, porque havia uma disputa muito grande ali conforme o Tratado de Tordesilhas, por aquela região ali. E ora era conquistada pelos espanhóis, ora era retomada pelos portugueses, porque segundo Portugal, aquilo ali pertencia a Portugal. E segundo os espanhóis, aquela região onde é hoje Uruguai e Argentina seriam espanholas, né? Mas na época o coronel Cristóvão Pereira, enviado antes de Silva Paz para cá para poder ocupar a região. Ele era um coronel tropeiro, também tinha como missão angariar gado para mandar lá para Laguna e de Laguna subir para o Rio de Janeiro, então cavalos, gado. Então ele andou realmente aqui por essa região um pouco antes do Silva Paz chegar. Com a chegada dele em 1736, o que já existia aqui era um forte e já estava em construção, né? E já tinha uma pequena povoação aqui. Mas oficialmente, então, nós temos uma fundação de Rio Grande em 19 de fevereiro de 1937, com a chegada do Silva Paz, que era a mais alta patente militar aqui, acima do Cristóvão Pereira, né? A capital era no Rio de Janeiro. Rio Grande era utilizada como uma rota de percurso dos tropeiros que vinham pegar gado e cavalos para abastecer as tropas imperiais que ficavam no Rio de Janeiro. Então, desde Colônia do Sacramento, passando por Rio Grande até Laguna, onde lá podia seguir a pé ou embarcar, Rio Grande era meio de caminho, vamos dizer assim. Por isso que o Cristóvão Pereira foi enviado para cá para desbravar os matos, enfrentar os índios, fazer as estradas para possibilitar esse deslocamento de tropas e mantimentos que eram levadas para o Rio de Janeiro. Só que na época, além do problema do mato fechado, dos índios, que os primeiros índios que andaram aqui pelo território do Rio Grande do Sul foram da tribo Umbu, mas depois vocês podem ver aqui na gravura, outras tribos também estiveram por aqui. E aí, depois de enfrentar mato, água, atoladouros, índios e toda sorte de adversidades, né, Cristóvão Pereira conseguia fazer esse traslado com o gado para abastecer as tropas imperiais lá no Rio de Janeiro. O problema é que na época, por força lá do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha disputavam muito esse território. Por força das condições aqui, todo mundo queria acessar o Canal do Prata, a própria entrada de Rio Grande, embora não conseguisse entrar, mas era um porto, viria futuramente ser estruturado para a entrada de navios de grande calado. Só para vocês terem uma ideia, ali onde é hoje o Tribunal de Containers, para ir até São José do Norte, a água chegava a 1,5 metro, era o lugar mais raso que permitia a passagem do gado por ali. Porque eles vinham lá de Colônia do Sacramento, chegava aqui no Tecom, que a gente chama, e o gado atravessava ali. Muitos morriam afogados, mas a grande parte passava ali para ir acessar São José do Norte e depois ir pelo litoral até Laguna. Esse era o trajeto. Depois, evidentemente, aquele onde é hoje o Tecom, né, foi feita a dragagem para permitir a entrada dos navios. Mas na época esse era o quadro. Portugal e Espanha na época eram potências, as duas potências mundiais, né? Claro que haviam outros países tão fortes como a França, a Inglaterra, mas em termos de poderio, né, naval era Portugal e Espanha. Mas aquela briga depois só veio a dar uma acalmada lá por 1740, quando firmaram o Tratado de Madrid, que foi quando o Rio Grande do Sul ficou para o lado português. Mas até então era briga. Que a Rua Marechal Floriano era chamada de Rua da Praia. E ali onde tem o Porto Velho tinham combros de areia. Então basicamente começou com a Rua da Praia, Marechal Floriano e a Bacelar. Depois foram surgindo mais umas 2 ou 3 ruas e viu o nome Papareia, não sei se vocês
já sabem essa curiosidade. Um dos visitantes de Rio Grande ficou hospedado numa dessas casinhas aí. Na hora do almoço, bateu um vento e ali voou areia para tudo, né? Ele observou que a areia entrava por baixo da porta e pousava na comida. E aí ele apelidou os rio-grandinos de Papa-Areia. A igreja São Pedro, que foi a primeira igreja do Rio Grande do Sul, mas não foi a primeira igreja de Rio Grande, né? A primeira igreja foi a igreja da Lapa, que depois foi destruída. Ela foi construída, uma pequena capelinha de madeira, naquela região onde é ali, próximo da Praça dos Enforcados, do lado da Associação de Caridade Santa Casa, ali na Aquidabã. Ali tinha uma capelinha, chamava Capelinha da Lapa, que foi a primeira igreja do povoado de Rio Grande. E essa Praça Tamandaré, pessoal, tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem, ela é a maior praça do Rio Grande do Sul. Mas a Praça da Redenção é maior? Sim, é maior, mas é um parque, né? É classificado como parque. Então, praça mesmo, Rio Grande ostenta esse título de ter a maior praça do Rio Grande do Sul, enorme. Ali a fábrica de tecidos e panos da Hengatz, que é um complexo industrial têxtil de longeva existência, foi fundado em 1873 e funcionou até 1968. Foi erguida por imigrantes alemães e portugueses, que empregou mais de 2.000 operários no seu apogeu. A figurinha número 13, da Biblioteca Rio-Grandense, panorama da atual Rua General Osório, no ano de 1919. Essa Biblioteca Rio-Grandense, aí na foto está com um andar, depois ela foi ampliada, sobrevive praticamente de doações até hoje. Está aí uma instituição guerreira, se vocês puderem ajudar, porque tem um acervo assim, a partir de 1515, 1520, imagina da época do descobrimento do Brasil, que é um dos maiores tesouros culturais que nós temos, é a Biblioteca Pública Rio-Grandense. E pulando aqui para a figurinha número 23, aparece o guindaste Titã, que operando uma das maiores obras de engenharia marítima do mundo. São dois moles, né, construídos, o mole leste e o mole oeste, para permitir, como se fosse um corredor, os navios entrarem por meio deles e terem acesso à Lagoa dos Patos e também ao nosso porto. A vista externa do salão de festas e buffet do estabelecimento que deu o nome consagrado ao Balneário Cassino, no ano de 1908. Ali temos uma foto antiga do Hotel Cassino, o primeiro estabelecimento para acolher hóspedes que iam para o balneário. Na época, basicamente iam pessoas para fazer tratamento médico, né? Se banhar na água do mar, então precisava ter hospedagem, e esse hotel foi o primeiro. Haviam jogos lá, e daí colocaram o nome de Hotel Cassino. E quem é que não lembra da refinaria Ipiranga, né? Ela foi fundada em 7 de setembro de 1937, empregou grande parte da cidade, foi responsável direta pelo crescimento da cidade, pelo surgimento da universidade, da FURG. Não se podia deixar de falar na figura do Dr. Francisco Martins Bastos. Ele simplesmente se mudou para Rio Grande aos 29 anos, fundou as empresas de Petróleo Ipiranga, foi um dos pioneiros da indústria de refinaria petrolífera no Brasil e transformou Ipiranga em um dos maiores grupos privados do Brasil. Temos aqui na figurinha 64 a figura do Dr. Eliezer de Carvalho Rios, fundador e diretor por mais de 50 anos do Museu Oceanográfico, além de fundador do curso de Oceanologia da FURG. Agradeço muito a atenção de vocês, mais uma vez. Se você curtiu, se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos interessantes. O que eu desejo para vocês é muita paz e muita saúde.